Gente, vamos abrir a Bíblia nossa, todos nós, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 24. O tempo nosso, ele é um tempo bem apertadinho, mas depois, se você quiser ficar no culto das 10h45, aí a gente vai tentar explorar um pouquinho mais aquilo que Deus colocou em nosso coração para esses dias, tá bom? Gênesis capítulo 24, versículos 62 a 66. Quantos acharam a palavra de Deus e podem dizer amém hoje pela manhã? Muito bem. Diz assim o texto preciosíssimo de Gênesis 24, 62. Vamos ao texto. Ok. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu: o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Esse texto é muito significativo, porque sobre todas as coisas, ele demonstra a chegada de Rebeca à casa de Abraão, nos mostrando nesse exato momento que aquela família, que incluía Abraão e Isaque, e agora Rebeca, nesse início de jornada, que eles enfrentariam uma transição muito grande. A bem da verdade, era o novo de Deus sendo estabelecido na casa de Abraão. Isaque ouve a história de Eliezer, que atrás, ele toma conhecimento do que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ao tomar conhecimento da história, ele a recebe por sua mulher. Se você olhar o versículo 67, por exemplo, você vai perceber que Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e assim ela lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi consolado após a morte de sua mãe. Então, uma enorme transição estava ocorrendo na casa de Abraão, uma mudança extraordinária, algo novo estava acontecendo. E a chegada de Rebeca, naquele exato momento, não tinha sido obra do acaso, absolutamente. Você vai perceber no capítulo 24 ainda, versículo 1, que Abraão, de forma intencional, ele planejou toda aquela situação para que Rebeca chegasse. E ele o fez numa reunião com Eliezer, quando ele convoca Eliezer para uma conversa. Observe o texto, versículo 1 do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse a Abraão, o mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então você percebe que a chegada de Rebeca não é fruto do acaso, como já vos falei. Abraão, de forma muito intencional, ele planeja essa situação. Ele se reúne com Eliezer, ele prepara situações tratativas com Eliezer sobre como ele deveria buscar uma esposa para o seu filho, em que lugar, os recursos que ele coloca sobre a situação, o sacrifício, até que Rebeca pudesse chegar mais tarde. Ele toma essas medidas, ele planeja dessa forma, porque sobre todas as coisas, Abraão era um homem extremamente abençoado. Se você olhar para o versículo 1 do capítulo 24, lá no finalzinho, o texto diz que Deus tinha abençoado Abraão em tudo.
Não havia um lugar que você pudesse olhar para a vida desse homem que você não percebesse a bênção do Senhor. Fosse na sua vida pessoal, fosse nos seus filhos, fosse nos seus negócios. Abraão era um homem abençoado por Deus. Tudo que ele possuía, casa, família, sonhos, recursos, era reflexo da bênção de Deus sobre a sua vida. E ao observarmos esse homem abençoado, não podemos fazer a leitura de que ter essa condição dada por Deus tenha sido fruto de uma jornada onde ele não pagou um preço alto dentro do processo construtivo de sua própria vida. Se você olhar para a história de Abraão, você vai perceber que esse homem, ele enfrentou várias situações do seu passado. Por exemplo, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando ele tinha 75 anos de idade e Sara possuía 65 anos de idade. Naquela ocasião ele morava em Ur dos Caldeus. Quando Deus falou ao seu coração: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu vou fazer de você uma bênção. Então você percebe que naquele diálogo, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus dá a ele um destino, dá a ele um propósito. Mas o preço que ele precisa pagar para cumprir esse propósito, esse destino, era o rompimento com a sua origem, com a sua casa, com a sua parentela. Ele precisaria deixar para trás tudo aquilo pelo qual ele havia lutado a vida toda, bem como relacionamentos que lhe eram de muita proximidade. Esse foi o preço que ele precisou pagar quando Deus o chamou para esse destino, para o cumprimento desse propósito. Abraão obedece, parte com Sara e deixa para trás toda uma história. E ele vai em direção ao destino que Deus havia lhe orientado. Se você perceber o capítulo 15, por exemplo, você vai ver que agora Abraão enfrenta uma situação de ordem emocional. Deus está falando com Abraão naquela oportunidade, dizendo: não tenha medo. Não foi Abraão que procurou Deus para falar do seu estado. Foi Deus que viu o estado de Abraão e lhe disse: não tenha medo. E a razão do medo de Abraão naquela oportunidade é porque ele tinha enfrentado uma guerra para socorrer o seu sobrinho Ló. E ao socorrer o seu sobrinho Ló, o desgaste, a fatura daquela luta veio mais tarde. Ló ficou liberto, mas Abraão ficou pensativo. Deus lhe diz: não tenha medo. E Abraão responde: como não terei medo se eu não tenho herdeiro? E quem vai herdar tudo que eu possuo é o Damasceno Eliezer. E Deus então lhe diz: sai da sua tenda, vem para fora, Abraão. Conta as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que naquela ocasião, de muito medo, quando Deus falou com Abraão, ele creu, e isso foi reputado por justiça. Agora é importante você entender que naquela oportunidade, Deus estava tratando da questão emocional de Abraão. Ela havia se desequilibrado, porque ele enfrenta uma situação no presente, uma guerra. A guerra, ela tem o seu preço, desestrutura a sua vida emocional, e ele fica preocupado com relação ao futuro. E essa preocupação com relação ao futuro traz um medo em sua alma. Deus vê o medo e vem falar com Abraão: olha, eu não sei qual é a preocupação que você tem com relação ao dia de amanhã, mas eu quero lhe dizer que o Deus de Abraão ainda é o seu Deus, é o nosso Deus. Não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque Deus já tem tudo preparado, agendado, escrito a seu respeito, e nada fugirá daquilo que Ele propôs ao seu coração. A boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la. Quantos podem dizer amém hoje de manhã? Quantos podem dizer aleluia hoje de manhã? Você pode dizer para quem está perto de você: Deus está cuidando de tudo? Veja, diga para quem está do seu ladinho: Deus está cuidando de todas as coisas. Diga: Deus está cuidando de todas as coisas. Agora, não é maravilhoso você ver Deus se dirigindo a Abraão de forma proativa, sem que Abraão falasse, pedisse, se pronunciasse? Deus viu o estado de Abraão e veio socorrê-lo. Deus é maravilhoso. Em tempos de guerra, de angústia, de necessidade, lá está Deus observando o nosso estado, vendo a nossa vida e nos socorrendo em seu amor e em sua graça. Você vai ver também no capítulo 22 desse mesmo livro, um momento em que Deus falou com Abraão exigindo um sacrifício altíssimo de sua vida. Deus disse: olha, me dê aquilo que você mais ama.
Era o seu filho Isaque, era o filho da promessa. Você vai se levantar e vai caminhar em direção ao monte que eu separei, e lá você vai sacrificar tudo no monte que eu indicar. Abraão levanta pela madrugada, ele pega lenha, pessoas vão à sua volta, se prepara, pega o filho e vai em direção ao monte Moriá. Não há palavras, não há incertezas, somente uma caminhada com fé em direção àquilo que Deus havia lhe pedido. Sacrifício, entrega tudo o que você tem, a sua paixão, o seu amor. No passado ele viu Ismael partir, agora ele vê Deus pedindo Isaque. Ele tem que enfrentar dilemas como esse, e Deus o leva ao limiar da expectativa do que poderia ocorrer, quando ele põe o filho sobre o altar, levanta o cutelo, e só na hora de sacrificar o filho é que ele ouve Deus lhe dizer: chega, não precisa mais, agora eu vi o quanto que você me ama, o quanto que você tem um apreço pela aliança que nós temos. Não precisa mais me dar essa oferta, você pode descer com Isaque, você pode caminhar com ele. Naquela ocasião é que ele pronunciou pela primeira vez, está na Bíblia, que Deus é Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. A provisão de Deus, ela vem à nossa vida quando Deus pede o sacrifício e você leva a presença dele, pensando como é que as coisas vão ocorrer, dada a oferta, a dádiva que ele pediu. Mas lembre-se que no limiar da oferta e da entrega, o Deus da provisão estará lá para acolher, receber, dar direcionamento à minha vida e à sua vida. Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Você podia dizer glória a Jesus por isso? No capítulo 23, há uma situação de muita tristeza que ocorre com a vida de Abraão. Porque a Bíblia narra, logo no versículo 1 do capítulo 23, que Sara, a sua mulher, faleceu. Então, nessa oportunidade, o que Abraão tem na sua vida é o quê? Uma ruptura com quem ele amava por demais. Sara abandonou, Sara partiu, faleceu. Abraão tinha nessa ocasião 137 anos de idade, Sara tinha 127 anos. Sara caminhou com Abraão mais de 60 anos. Só que agora Sara partiu, e Abraão ficou viúvo, ele e Isaque. Então ele chora a dor da perda, ele chora pelo luto de quem amava, ele tem pranto, tem despedida. Ele precisa sepultar quem ele ama, e ele sepulta Sara. E quando você entra no capítulo 24, a Bíblia diz que Abraão era abençoado em tudo. Todas as situações que ele havia enfrentado ao longo de sua jornada não definiram a sua vida. O que definiu a sua vida foi o propósito que Deus lhe entregou. Ele era um homem abençoado em tudo. Ele tem um passado de muitas provações, de muitas lutas, de rupturas, de sacrifícios, de entrega, de temor, de perdas. E nós entramos no capítulo 24, ele está numa reunião com o seu serviçal, com Damasceno, com Eliezer, falando de futuro. E quando ele apresenta o futuro para o coração de Eliezer, ele tem limitações no presente. Ele não tem só o fator do passado que poderia limitá-lo, mas um presente também que lhe dificultava. Você vai olhar o versículo 1, diz que Abraão era idoso, com a idade avançada. Então, ele tem um fator no presente que não o ajuda a avançar, que é a idade. Isso faz com que Abraão seja alguém dependente de ajuda. Ele precisa convocar alguém para ajudar. Ele precisa chamar uma pessoa para que, através dessa pessoa, o propósito de Deus fosse cumprido. E dentro desse pensamento é que Eliezer surge como um herói anônimo, alguém que Deus usa para o cumprimento de um propósito estabelecido por ele na vida de Abraão, o pai da fé. Eliezer está lá. Abraão tem limitações do presente, ele tem idade avançada, ele habita numa terra estranha, que não é de sua parentela, e ele tem um propósito a ser cumprido. Então ele tem um passado que podia atrofiar, diminuir,
fazer com que ele não avançasse, ele podia viver em função do ontem, não avançando para o futuro que Deus tinha prometido. Ele tinha um presente que, embora fosse um presente de um homem abençoado, mas não lhe dava a força necessária para dar mais um passo. E quando você olha para o cenário em si, ele tinha todas as condições, todos os fatores para justificar uma ausência de avanço. Ele podia dizer, não dá para prosseguir, não dá para avançar, não tem a condição. Mas o que você vê é Abraão avançando. O que você vê é que, embora tivesse uma idade avançada, ele não para, ele não se define pelo seu próprio tempo, ele não se define pelo ontem, ele se define pelo propósito estabelecido, pelo destino entregue por Deus, e ele caminha nessa direção, ele vai nessa direção. Não olha para si, olha para aquilo que Deus prometeu. Não olha para a condição à sua volta. Ele usa sobre todas as coisas de criatividade, de graça, para estabelecer à sua volta a condição que lhe fosse favorável para o cumprimento do propósito de Deus. O sonho, o propósito que Deus estava lhe entregando era gigantesco demais, e dada a proporção do tamanho do que Deus entregava, ele precisava de gente para ajudá-lo. E aqui fica uma pergunta, na verdade um pensamento a mim e a você: se o teu sonho ou o propósito que Deus entregou é pequeno, então você vai fazer sozinho. Mas se é um propósito grandioso, é um propósito enorme, gigantesco, você vai precisar de gente anônima como Eliezer para trabalhar o seu sonho e o propósito que Deus lhe entregou. Lá está Abraão, ele chama Eliezer, tem uma tratativa e Eliezer parte. E o resultado dessa partida para a Mesopotâmia de Eliezer é que Rebeca chega, ela vem. E algumas lições são muito preciosas para nós guardarmos em nosso coração numa manhã como essa, para que o nosso coração saia daqui extremamente abençoado. A bem da verdade, nós já estamos abençoados, porque a Bíblia diz que onde o povo de Deus se reúne, 2 ou 3 em seu nome, lá o Senhor está presente. Isso não tem a ver com musicalidade, não tem a ver com o santuário, não tem a ver com o pregador, tem a ver com a presença do Senhor. Nós preconizamos aqui hoje de manhã a presença do Deus Altíssimo. Não tem a ver com sentimento, com sensação, não tem a ver com estar cheio ou vazio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá o Senhor está presente. E essa é a nossa garantia de avanço, de prosperidade, de santidade, de bênção da paz do Senhor. Papai do céu está na casa, glória a Deus, diga aleluia onde você está. Papai do céu está na casa, muito bem. Então, lições de muita importância para você guardar no seu coração. A primeira delas: se Deus entregou à sua vida um propósito, se Deus lhe deu um destino, não tenha medo de absolutamente nada. Deus o acompanhará nesta jornada desafiadora. Eu vou repetir: se Deus lhe entregou um propósito, lhe deu um destino, não tenha medo de nada, porque Deus vai acompanhá-lo nessa jornada. Olhe para quem está pertinho de você e diga: Deus não vai te deixar. Diga: Deus não vai te abandonar. Diga: Deus vai caminhar com você. Deus vai estar ao seu lado o tempo todo. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Abraão amadurece no capítulo 15, ele tem medo, mas Deus o visita e diz: eu sou o teu escudo, eu sou tua herança, eu sou teu galardão, eu te protejo, eu te sustento, não tenha medo, conta as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, você será pai de multidões. Não tenha medo. Não tem a ver com o cenário, não tem a ver com o apoio de quem quer que seja, não tem a ver com o aspecto de você se sentir sozinho, de ter que romper com coisas. Tem a ver com o propósito, tem a ver com o que Deus falou, com o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, olha, deixa eu lhe dizer, para você pôr no seu coração, o que é que Deus não esquece? Ele não pode esquecer. Ele é cativo, ele é refém disso. Ele é refém de sua palavra. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para a cumprir.
Velar é, Deus está lá olhando tudo aquilo que Ele falou. Palavra que saiu da sua boca não voltará vazia. Ele está lá, Ele te entregou um propósito, te deu uma promessa. Fique tranquilo, no tempo de Deus aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Não tenha medo, seja a salvação do seu filho, seja uma família no Brasil, seja nessa terra, seu casamento, aquilo, palavra que saiu da boca de Deus, não voltará vazia. Agora, Abraão tem tanta confiança no Senhor, no capítulo 24, que quando ele tem a tratativa com Eliezer, olha o que ele diz, porque ele fala com Eliezer: olha, você vai minha parentela buscar lá uma esposa para o meu filho. Eliezer disse, ele questiona, mas a moça pode não querer chegar, e como é que vai ser? Agora você vê a confiança que Abraão já tinha em Deus, fruto dessa longa jornada de caminhada com o Senhor. Vamos observar capítulo 24, versículo 7. Pode pôr na tela aí se der, por favor, 24 e 7, eu não sei se é aqui ou no cantinho ali, porque vale a pena a leitura. Gênesis 24, versículo 7. Se você está com a sua Bíblia aí, seu smartphone, põe aí para a gente poder ler, porque isso aqui é maravilhoso. Há um desafio acontecendo, há uma palavra sendo liberada, e Abraão, ele caminhando em direção ao destino, com muito desafio. Como é que isso vai acontecer? Eliezer envolvido, o herói anônimo envolvido, dizendo, e agora, como é que vai ser? E Abraão vem e ele põe a palavra e o peso na situação. Olha a palavra que Abraão libera com essa idade avançada. O que ele diz? Vamos ler todos nós, vamos lá? O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo, a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, onde? Onde que o anjo vai? Adiante de você, com qual propósito? Para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Deus vai enviar um anjo à sua frente para que o propósito que ele estabeleceu há mais de 70 anos atrás se cumpra. Então você percebe que o tempo passou, Abraão envelheceu, enfrentou obstáculos, mas ele não deixou de guardar a palavra de Deus no seu coração. Pode passar o que for, o tempo, as condições, as situações, mas permaneça com a palavra no seu coração. O Deus que me chamou, o Deus que me tirou, o Deus que me enviou, o Deus que prometeu, Ele vai enviar o anjo à sua frente para cumprir o propósito que Ele me entregou. Quem tem propósito aqui que Deus entregou e pode levantar a mão? Você tem propósito? Deus te deu propósito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Se você tem propósito, você podia celebrar, porque esse anjo, que é o anjo do Senhor, vai à nossa frente, desbravando o caminho, destravando situações, trazendo à nossa presença aquilo que Deus já separou por herança. O anjo vai à frente. Olhe para quem está perto de você, desse crente aí que está dormindo aí, dá um cutucão no rim dele aí, dá um empurrão nesse apóstolo sentado aí, diga a ele, Deus envia o anjo à frente, fica tranquilo, o propósito de Deus vai acontecer, não tenha medo de nada. Quantos vão sair daqui nessa manhã e vão para as suas atividades no mês, com essa graça e essa força no coração, dizendo, eu vou enfrentar aquilo que é imponderável, porque Deus já enviou o seu anjo à frente. Há uma segunda situação que é muito importante para você compreender o que está acontecendo. Primeiro, essa pacificação interna, fruto desse relacionamento com o próprio Deus, que deve estar sobre o nosso coração. A segunda situação que é de muita importância, olha, compreenda, põe no seu coração, compreenda que Deus está no começo e no fim de sua história. Vou repetir, Ele está no começo e no fim de sua história. Agora deixa eu exemplificar na história de Abraão. Sara, tanto Sara como Rebeca fazem parte do propósito de Deus. Sara viveu com Abraão mais de 60 anos. Quando partiu, tinha 127 anos. Abraão, 137. Quando
Isaac se casa com Rebeca, 3 anos de viuvez haviam se passado. Abraão tem 140 anos, estava viúvo há 3 anos. Eu fico pensando no coração de Abraão, numa convivência tão longa. Lá em nossa igreja, naquela região de Campinas, talvez vocês conheçam o Ilquias, que perdeu a esposa recentemente. Ele disse num café que nós fomos tomar na cidade, que o que mais doía para ele era o final da tarde. Porque o final da tarde é quando ele tomava café com a Lu. Toda a tarde ele tomava café com a esposa. Mas agora, chegava o final da tarde, não tem mais café com ela. Deus não só levou a esposa, levou tudo. Aquilo que ela carregava. Ela preparava tudo. Você imagina uma convivência de mais de 60 anos de Abraão com Sara? E aquilo é interrompido, aquilo termina. E talvez, como Ilquias disse, como foi maravilhoso viver com a Lu. Foi extraordinário. Eu não penso em Abraão de outra forma, pensando em Sara. Como foi maravilhoso tê-la por companhia. Todos esses anos de luta para a promessa se cumprir, de espera. Como foi bom. Acontece que aquele ciclo com Sara havia se encerrado. Terminou. E terminou por determinação divina. Mas a história não terminaria assim. Rebeca estava a caminho. Rebeca estava vindo. Era o novo de Deus na casa de Abraão. Sara partiu, representava o velho. Rebeca vem, representa o novo de Deus. Ela faz parte do propósito de Deus para a casa de Abraão, tanto como Sara. Agora, é um novo tempo sendo estabelecido, uma nova história, uma nova estação. O velho foi tomado nas mãos de Deus, sepultado, e Rebeca chega. E Abraão só pôde receber o novo porque o velho partiu. E ele não ficou preso ao antigo, ele caminhou para o novo. Porque só pode receber o novo de Deus. Eis que farei coisas novas, abrirei caminhos no ermos, colocarei rios no deserto. Só pode receber o novo quando você se desapega totalmente daquilo que passou. Por isso que a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas antigas, eis que faço algo novo. Se você ficar preso ao velho, você não se abre para o novo que Deus tem para a sua vida. E eu tenho a perfeita compreensão nessa manhã que Deus tem algo novo para entregar na sua mão, algo novo para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua história. Mas você precisa se desapegar daquilo que passou. Existe uma porta nova para você, um novo caminho, um destino forte, novo para você, mas já conhecido por Deus. E compreenda que em todas essas fases de sua vida, Deus está presente. Tanto Sara teve o seu devido valor, como Rebeca tem o seu devido valor. Elas têm diferenças, mas todas elas vêm com a bênção e o propósito de Deus sendo estabelecido na história de alguém. Muitas pessoas não conseguem viver o novo, porque estão profundamente enraizadas no velho. Mas hoje, em nome de Jesus, celebre o que passou, faça festa, solte o rojão, mas sepulte, chore, se debruce em dor, passe o seu luto, mas vá em direção ao novo que Deus preparou para a sua vida e para a sua casa. Alguém vai receber Rebeca por esses dias, alguém vai receber Rebeca, alguém vai se abrir para o novo e vai dizer aleluia. Diga aleluia onde você está. Tem algo novo de Deus para a sua história, para a sua casa e para a sua família. Agora, quando o novo de Deus vem, qual que é a palavra de ordem que Deus lhe dá? Adaptação. Adaptação. Você pensa, Abraão estava adaptado à rotina de Sara. Sabia como ele levantava, sabia como cuidar da tenda, da roupa, sabia muito bem das manias de Abraão, sabia só de olhar no rosto de Abraão que ele estava emburrado, que ela havia desagradado, que ela havia o tempero da comida foi errada, sabia tudo, mas o velho passou, agora chegou uma garota faceira.
linda, que ninguém conhecia, que falava pelos cotovelos. Sara, talvez, no arrepio da vida, depois de tanto tempo caminhando com Abraão, silêncio. Mas chegou Rebeca, ela não sabe quem é Abraão, não sabe da história, não sabe de preço pago, não sabe de sacrifício no Monte Moriá, não sabe de nada. Ela levanta os olhos no deserto e vê Isaac e pergunta: quem é aquele homem? Aquele homem é meu senhor. E aí Isaac olha para Rebeca: quem é ela? Ela é a mulher que Deus escolheu. Simplesmente falou com o papai, explicou como foi a demanda, levou para a tenda de Sara, amou e foi sua mulher. Agora, pensa um detalhe. Abraão era viúvo, 3 anos de viuvez. Isaac só andava com ele. Tinha pessoas à sua volta, escravos, servos? Sim, a Bíblia não fala quem. Mas, irmão, pensa na vida de um homem, a falta que faz uma mulher. Gente, dentro da nossa casa, sem uma mulher para nos ajudar, só a graça do Cordeiro. Sendo na casa de um homem, é bagunça, é sujeira, cara, é uma desorganização miserável. Agora você pensa, com quem que Abraão fala? Abraão fala com quem? Ele fala com Isaac, Isaac com Abraão. Eu perdi a minha mãezinha há uns 12 anos mais ou menos, amor. 16, olha, a gente vai ficando velho, fica ruim de conta. Então, 16 anos. Em casa a gente conversava com meu pai através da minha mãe. Era assim: papai, eu quero almoçar aí, fala com a sua mãe. Papai, eu vou aí, fala com a sua mãe. Papai, vamos lá, fala com a sua mãe. Papai, vamos, fala com a sua mãe. E a gente falava com a mamãe e arrumava tudo. Agora acontece o seguinte: mamãe morreu. Papai, fala com quem? Falava com ele. E quando falava com ele, era um desastre. Ele desarrumava tudo. Tudo que a mamãe fazia certo, ele fazia errado. Uma bagunça. Agora pensa como era a tenda de Sara. Como que era aquela situação? Mas agora Rebeca está chegando. Oh, glória a Jesus, Rebeca está chegando. Oh, aleluia, Rebeca chega. Mas Rebeca tem o jeito dela, Rebeca tem as manias dela, Rebeca vai tomar Isaac para ela, porque quando Isaac vem do campo para casa, não vai falar com o pai, vai falar com a mulher. E não dá para competir Abraão com Rebeca. Abraão já é velho, adiantado em idade. Ele é legal, é bacana. Mas Rebeca, ela é linda, formosa, cheirosa. E Isaac casou com 40 anos. Quer ver o pai dele? De jeito nenhum. Você tem que se adaptar. O novo de Deus, irmãos, traz o quê? Adaptação. E se adaptar rapidamente. Tem gente que recebe o novo de Deus e sabe o que acontece? Não consegue prosperar com o que Deus entrega, porque não entendeu que o velho já passou. Fica com saudade da comida não sei de quem, saudade com o passado não sei de quem. O modelo comparativo está lá. Começa a comparar o novo com o velho, quem Rebeca é com que Sara. Olha, Sara foi, esquece o modelo comparativo. O que está perante os seus olhos é Rebeca, não é mais Sara. A comida que você tem agora é da América, é dessa terra, é desse lugar, meu irmão. Não é do Brasil, se adapta logo. E fica nesse remoer, meu Deus, onde se viu? Eu perguntava para ela, que esses dias sentamos na mesa dela, cara, o que tem lá que é melhor do que aqui? Só nós. Só o povo, só a gente. O resto, o quê? Tá bom, a natureza, os mares, mas veja, Deus, toda a terra pertence a quem? Salmo 24 está escrito: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a terra é de papai, toda a terra pertence a ele. Lá é de papai, aqui é de papai. Só que Deus te trouxe para o novo. E nós ficamos nesse modelo comparativo. Mas Sara arrumava a cama assim, e Rebeca põe a cama assim. Eu já falei para Rebeca: escuta, Rebeca é Rebeca, não é Sara. Sara partiu, chegou Rebeca. E Abraão tem que se adaptar, Isaac tem que se adaptar. Pensa, Abraão mandava, Isaac falava, Rebeca chegou, ele fala, Rebeca diz: não quero, eu não quero ir para sua casa agora, eu quero ir para minha tenda com meu marido. Pronto. Aí o homem olha, agora olha, e quem pagou a conta de tudo? Abraão. Ele reuniu com Eliezer, ele pegou dinheiro, ele pagou a conta, pagou o casamento, pagou a festa, e deu tudo para Isaac. E agora vê Rebeca levar Isaac embora com tudo que ele fez, com tudo que ele construiu. O novo de Deus. Pronto, conserta a nossa vida. Aí, pronto, falou tudo. Você podia olhar para quem está pertinho de você?
Vamos se adaptar rapidão? Vamos. No casamento, com os filhos, com a família. Vamos se adaptar? Vamos se adaptar. Sara já foi, meu irmão. Rebeca vem aí. Alguém podia dizer aleluia, porque Rebeca vem aí. Rebeca chegou, Rebeca está aí. Rebeca veio. Gente, nós precisamos terminar e encerrar. Não dá para avançar mais não. Nós temos horário aqui, né? Senão a gente vai ficar aqui até tardão. Ó, Rebeca chegou. É o novo de Deus para a sua vida. É o novo de Deus para a minha vida. Você precisa se adaptar rapidamente na sua vida. Quantos podem dizer aleluia hoje de manhã? Pode dizer glória a Jesus, onde se está. Agora veja, se adaptar rapidamente, ter que partir para o novo. Isaac, a alegria de Isaac, de Abraão está em Isaac. Ele vê Deus cumprindo propósito, ele paga sacrifício, vê o filho partir. É fácil um pai ver um filho partir? Para estudar, para casar. Se você não quer ter essa sensação, não seja pai. Porque ser pai envolve isso. Envolve educar, envolve crescer, envolve chorar com eles, envolve abraçar, envolve se despedir. E você faz porque é cumprimento de propósito divino. Deus olha o futuro, vê legado que você vai deixar. Vê filhos que você acompanhou. E depois você acha que é o fim, né? Então põe no capítulo 25, versículo 1, porque eu gosto demais. Porque a gente fala assim, não, cumpriu o propósito e acabou. Não, depois de propósito tem vida, irmão. Tem coisa boa acontecendo ainda. Idade avançada não significa, não é passividade, inutilidade, nada. Gênesis 25, versículo 1. O que está escrito aí, gente? Vamos aí, põe na Bíblia aí. Abra a sua Bíblia, os mais. O que está aí? 25 e 1. Depois do casamento de Isaac, depois dele perder o filho, ficou sozinho. Tinha 140 anos de idade, era velhinho. Mas era um velhinho poderoso. Dá uma olhada aí nesse velhinho aí, dá uma olhada. Casou com outra mulher chamada Quetura. Quantos filhos ele teve? Vamos contar os filhos aqui, gente. Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque, Zuá. Aí gerou neto, gerou. Depois do cumprimento de propósito, tem vida pela frente. A idade avançada não significa inutilidade. Significa que Deus ainda abre portas para você. Porque depois que o propósito se cumpre, vou dizer, depois que o propósito se cumpre, você se torna livre para viver sonhos que Deus colocou no seu coração. E você voar livre e dizer assim, agora eu quero aproveitar a vida. Abraão aproveitou a vida se casando de novo. Olha que maravilha. A experiência com Sara foi tão maravilhosa que ele casou de novo. Abraão não limitou a sua vida pelo passado, nem pelo presente. Não definiu a sua vida por perdas, mas pelo propósito. Você não é a sua dor. Não defina a sua vida pelas perdas. Não defina o seu coração por aquilo que você deixou. Não defina o seu destino pelas marcas duras que você carrega, pelo presente que te limita. Defina a sua vida por propósitos. Pessoas vão entrar e pessoas vão sair. Sara chegou e partiu. Rebeca veio, entrou depois. Pessoas vão chegar e vão partir. E o que permanece é o propósito. Na minha vida e na sua. Essa experiência todos nós já temos. Pessoas chegaram e pessoas partiram. Mas para encerrar, um dia Jesus está num casamento lá em Caná da Galileia. E o vinho terminou. A mãe de Jesus disse, olha, eu conheço quem resolve. Jesus estava lá. Encham as talhas de água. Encheram. E Jesus transformou a água em vinho novo. Tomaram aquele vinho e o mestre Sala disse, você é diferente de todo mundo. Porque todo mundo vive bem no início, no melhor vinho, e depois oferece o pior. Mas você guardou o melhor para o final. Eu ouso declarar sobre a sua vida hoje que o novo tempo que Deus tem para a sua vida será incomparavelmente melhor do que o primeiro. Que o primeiro vinho. O vinho novo é melhor. O vinho novo, ele é melhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus tem vinho novo para a nossa casa, vinho novo para a nossa família. Você pode ficar de pé onde você está e celebrar Deus onde você se encontra. Vinho novo, vinho novo, vinho novo é melhor. Levante as suas mãos para adorar o Senhor um pouquinho, um cadinho de tempo aí, para você falar, Senhor, eu quero deixar o ontem, eu quero, Senhor,
Sara ficou, ela pertencia a um propósito, Senhor, mas ela ficou. E agora o Senhor me trouxe Rebeca, e eu vou celebrar esse tempo novo que o Senhor trouxe em minha vida. E como o Senhor foi misericordioso com a minha vida, eu quero celebrar. Não vou definir a minha vida pela dor, pela tristeza, pelo que eu deixei. Não vou ter modelos comparativos. O que foi bom, pastor Flávio, foi maravilhoso. Mas é bom estar aqui hoje de manhã. É bom viver o novo de Deus. É bom celebrar a vida com Deus onde Ele nos colocou. É bom celebrar, festejar, ter um novo de Deus nos aguardando. E você só vai conseguir receber o novo de Deus se você desapegar do velho. Você pensa que só você que deixou alguém para trás que você ama? Abraão sepultou a mulher que amava. Tem gente aqui curtindo viuvez. Não é viuvez porque enterrou, é viuvez porque tem gente em outro país, em outro lugar que você deixou, e você vive uma viuvez de alguém vivo. Em nome de Jesus, queridão, celebre quem partiu, celebre quem ficou. Não estamos dizendo para brigar com nada não, mas viva as pessoas novas que Deus trouxe para a sua vida. Olha a sua volta aí, quanta gente nova, quanta gente maravilhosa, gente de Deus, gente crente, povo santo, que está ao seu lado, e você fica aí, ai, eu me lembro lá de fulaninho, que era legal, caminhava comigo, que falta, Sara partiu. Chore, lamente, sepulte, mas caminhe para o novo. Abraão não parou de caminhar, ele caminhou. Não tem passado, não tem presente. O que eu tenho é um futuro preparado por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para a gente terminar. Olha, passado não é lugar de residência, é lugar de referência. Passado só serve para a sua vida se te impulsiona para o presente, tendo em vista o futuro. Se o passado ele te atrapalha, faça o que Paulo disse: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o propósito, para o destino. Avante, igreja do Senhor, avante, família do Senhor, avante, ministério do Senhor. Vinho novo e coisas novas papai separou para cada um de nós, e nós vamos beber todo ele para o louvor da glória do nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com as mãos levantadas, agradecendo esse Pai que começou boa obra e vai completá-la. Levante as suas mãos, adore, adore, adore. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não. Algo novo Ele então fará. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Eu cheguei aqui, chegamos quinta-feira, né, amor? Quinta-feira nós chegamos. Passeamos, olhamos a terra. A tendência nossa como ser humano é nós olharmos e enxergarmos só aquilo que os olhos veem, os olhos naturais. Mas eu tive orando essa madrugada um pouquinho, fui deitar mais tarde. E eu disse: Senhor, me ajuda a ver, não só pelos olhos naturais, me ajuda a enxergar pelos olhos espirituais. Enxergar, não ser contaminado só com aquilo que a minha carne deseja, mas lembrar que acima disso existe um propósito na minha casa, na minha família, na minha vida. E eu não vou tomar decisões pelo que eu vejo, eu vou tomar decisões pelo que Deus fala, pelo propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para minha casa, para minha família, para o meu lar, para os meus filhos? Investir lá, colocar o coração lá, brigar, lutar por isso. Porque ao final, se você está no propósito de Deus, Deus tanto protege o propósito dele, como quem está dentro do propósito que ele estabeleceu. Por isso que Jó declarou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser
frustrados. O que Deus planejou se cumprirá. Mas eu quero orar com você hoje de manhã. Então vamos fazer o seguinte: vamos juntar com pessoas que nós amamos, estão do nosso lado aí, sua família, o irmão, o amigo, sua casa. Ninguém melhor do que vocês para entender preço pago, para entender o que se deixou, o que se busca. Mas vamos fazer uma rodinha, faz uma rodinha santa aí, dá uma apertadinha, uma espremida, para a gente orar. Agora, a nossa oração, ela vai ser direcionada, ok? Em que sentido? Você vai orar agradecendo, celebrando a Deus tudo que você já viveu. Olha o que Abraão viveu: deixou a casa, teve medo, perdeu esposa, sacrificar filho. Está lá, é a sua história, é a minha história. Mas não fique remoendo o assunto, chorando, avance. Então você vai agora orar e agradecer. Se eu quero te agradecer a minha história, onde eu nasci, como foi. Nada é por acaso. Na nossa vida nada é por acaso. Deus tem razão e tudo coopera. Nada. Então agora você vai orar. Olha onde você está agradecendo. Papai, nós hoje vamos ser curados de toda memória amarga, toda situação ruim. Faça isso e depois você vai louvar a Deus por esse tempo que você vive hoje, que é o novo de Deus, é o vinho novo. Papai, nós te agradecemos, te louvamos por tudo, por aquilo que já aconteceu, pelo que passou, pela nossa história. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa formação, pela boa obra que o Senhor começou. Nós agradecemos por aquilo, pelos rompimentos, por aquilo que deixamos, por Sara que partiu. E hoje nós celebramos a chegada de Rebeca, o novo de Deus, o vinho novo. Pai querido, nós celebramos essa vitória, celebramos essa situação e o fazemos na autoridade que é no nome de Jesus. Um novo tempo eu vou viver, uma nova história eu vou viver, uma nova estação, um novo ciclo, uma nova página. E assim nós oramos agradecidos em nome daquele que reina para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. E toda a igreja celebre dizendo aleluia hoje de manhã. Diga glória a Deus. Agora você vai dar um abraço apertado nessa pessoa e vai dizer uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo sobre a sua vida, e é de Deus. Deus te abençoe, querido. Sua casa, sua família, seu lar. Pastor Flávio, bora. Obrigado, pastor.